Tô aqui. A Gabriela nunca... Eu tô aqui. Não, ela tá sempre atrasada por causa da falta de foco. Quê? Estamos esperando você. Mas eu tô ouvindo o que você tá falando. Não, mas você tá sempre no celular. Ah, você vai me falar isso? É viciada no TikTok. Mas eu tô em tratamento, eu deletei. Ah, Carnal, pelo amor de Deus. Mas será que eu tô com dificuldade de largar o telefone? Vamos comparar nosso tempo de uso? Achou? Aqui, ó. 6h08. 6h23. Ah, eu sou livre do vício. Ufa. Cara, está começando mais um episódio do Platitudes. Com Leandro Carnal. E Gabriela Prioli prestando atenção nessa inversão, Carnalzinho. E nós falaremos hoje sobre vício no celular. E nós temos um patrocinador. Temos um patrocinador? Onde estará? Olha, Clube do Livro Prioli Carnal, nosso primeiro patrocinador do podcast. Os livros são bons, mas essa foto minha tá acabadaça. Acho que é o meu retrato de Dorian Gray, que estava envelhecendo no sótão. Carnal, a gente está aqui para enaltecer o nosso Os patrocinador. livros são ótimos, a sua foto tá ótima, muito Photoshop na sua. A minha, ó, aquilo que em inglês é pé de corvo, aqui é pé de galinha. Meu Deus, isso aqui é desmanche total. Se você quiser patrocinar o nosso podcast Platitudes, é assim que a gente vai te exibir, falando bem de você, não o que o canal tá fazendo com a própria foto dele, né? Sim, não. Patrocinando a gente fala muito bem, muito bem. E falar uma coisa que a gente sabe fazer. Falamos bastante, falamos bem e falamos bem de quem patrocina. E olha, para quem não sabe que a gente tem o Clube do Livro, porque na verdade esse é o motivo da gente estar aqui falando sobre esse nosso produto que nos causa tanto orgulho e muda a vida de tanta gente, a gente vai deixar aqui o site do Clube do Livro para você conhecer. Infelizmente, o nosso clube está com inscrições encerradas para a edição desse ano. As inscrições acontecem só uma vez por ano e duram rapidinho, portanto você precisa se planejar. Então entra no site do Clube do Livro, que é www.clubedolivropriolicarnal.com.br e já deixa o seu nome na lista de espera para você não perder a sua vaga na próxima edição. Você pode estar pensando, nossa, Gabriela e o Leandro falam sobre tantos temas com desenvoltura e aprender. Não nascemos assim. Grande parte desse treino é dada pela capacidade de leitura, uma paixão comum minha e da Gabriela, capacidade de reflexão, e as edições do clube foram uma experiência extraordinária em que a gente aprendeu a debater com o público, a trazer convidados, fazer aulas, fazer lives e fazer uma questão social de aprendizado, ou seja, nós discutimos em conjunto um texto. E, Karnal, já que a gente está no episódio sobre o vício em celular, eu acho que não tinha oportunidade melhor para a gente incluir o patrocínio do Clube do Livro e trazer para as pessoas que ainda não conhecem esse nosso projeto, porque a leitura é definitivamente um ótimo antídoto contra esse fenômeno de dispersão, de dificuldade, de foco e de superficialidade que a interação com esses aparelhinhos tem causado, né? Sem sombra de dúvida. Como eu tenho mais idade, na década de 90, nós começamos a ter celulares que basicamente faziam ligações. De repente surgiram os smartphones. São muito bons. Eu vivi esse crescimento. Eu vivi o crescimento do uso dos celulares. Eu só usava para falar. De repente eles passaram a mandar mensagens. De repente eu passei a ter minhas passagens aéreas no celular. De repente minha carteira de habilitação estava no celular. Meu banco foi para o celular. De repente minha comunicação com o mundo foi para o celular. Então não é apenas o vício. É o fato de que há 25 anos eu tinha um rádio-relógio. Uhum. Eu tinha um despertador, eu tinha um cronômetro, eu tinha uma máquina para fotografias, eu tinha um gravador quando eu ia a algum lugar, eu levava um gravador, eu tinha relógios, tudo isto foi sintetizado nesse aparelho. Então não é apenas o vício. O aparelho concentrou funções que antes eu distribuía por muitos aparelhos. Agora, existe uma coisa que, além da concentração do celular, que se diz que teria eliminado ou diminuído o acesso a mais de 27 aparelhos elétrico-eletrônicos, isto se transformou numa maneira de ver e acessar o mundo. Haja vista que a experiência do celular mudou o marketing, mudou a comunicação, a atomização do conhecimento, a capilarização das mensagens, mudou a política.
Mudou a maneira de pensar a construção do conhecimento. E não só o telefone em si, né? Mas essa dinâmica das redes sociais. E aí eu acho legal a gente pensar, e o Karnal pode fazer um pouco para a gente a linha do tempo, que o mundo sempre mudou e que algumas mudanças anteriores na comunicação foram muito importantes. A gente pode começar com a prensa de Gutenberg, a gente pode falar do rádio. Imagina como foi para as pessoas terem notícias do mundo em tempo real com o rádio, uma coisa maravilhosa e transformadora. Depois a gente teve a televisão com muitos estudos sobre comunicação de massa, como isso faria com que todas as pessoas se tornassem superficiais, com muitas distopias sobre as telas. A gente leu no Clube do Livro Fahrenheit 451. Então, é bastante interessante pensar que outros fenômenos já chamaram a atenção de estudiosos, a gente já falou sobre como esses meios de comunicação têm impacto na nossa vida. Mas quando eu penso no telefone e nas redes sociais, eu penso que o fenômeno do rádio e da televisão, mesmo que o rádio depois tenha evoluído para o rádio a pilha, que você possa se locomover com ele, mas em princípio eles são fenômenos mais domésticos. Você tem o rádio e a televisão dentro de casa, você tem um aparelho só, as pessoas precisam conversar para decidirem o que elas vão assistir. Você tem uma limitação mais restrita no número de canais disponíveis e, portanto, no número de discursos disponíveis para que você consiga acessar. E quando a gente vai para o telefone, a gente vive numa época de um feedback imediato, com a possibilidade de adaptação de discurso, e aqui eu digo discurso político, digo discurso de publicidade, digo discurso de oferta de produto de entretenimento, para agradar a todos os tipos de público, e uma competição entre essas plataformas de rede social que inclui pesquisas substanciais no sentido de como que a gente pode capturar a atenção das pessoas pelo maior tempo possível. Porque o modelo de remuneração dessas empresas depende dessa captura de atenção. É preciso que nós fiquemos o maior tempo possível nessas plataformas para que a gente forneça os nossos dados enquanto navega e, consequentemente, para que eles consigam remunerar melhor o seu produto. Então, a gente precisa pensar na nossa maneira de consumir, que tipo de reflexo isso tem na nossa vida, para tentar, em alguma medida, empreender ações individuais para minimizar esse impacto. Eu não acho que seja possível a gente se afastar completamente do fenômeno. O celular, ao contrário do rádio e da televisão, ele está na nossa mão. A gente consegue estar dentro de um mesmo cômodo com várias outras pessoas. A gente não precisa debater sobre qual o programa que a gente vai assistir. Cada um escolhe o seu e cada um fica vidrado na sua própria tela. E a gente tem coisas muito úteis. O celular, o smartphone, ele serve para coisas muito úteis, como o Karnal descreveu. Mas a gente precisa pensar a nossa interação com esse aparelhinho para a gente não perder completamente outras habilidades e não se sentir absolutamente desgastado, porque esse é o relato que eu vejo em todos os espaços que eu vou, na rede social, quando eu falo com as pessoas, nas palestras, quando eu converso com as pessoas. O que todo mundo me diz é: eu me sinto como uma barata tonta. Eu gasto meu dia pulando daqui para lá, e eu chego no final do dia e me percebo muito cansado, portanto, uma exaustão compartilhada e pouquíssimo produtivo. Tem estudos que mostram que um trabalhador médio, estudos dos Estados Unidos, não consegue trabalhar poucos minutos sem uma interrupção de notificação ou alguém interromper, sob uma convicção equivocada de que a gente consegue se dedicar a várias tarefas ao mesmo tempo, quando, na verdade, a gente não tem uma cognição que permita pular de uma coisa a outra sem ter um prejuízo de produtividade, porque a gente gasta tempo nessas transições. Então, o que será da nossa capacidade como indivíduos, mas como sociedade, afinal, a sociedade é uma soma de indivíduos, de pensar soluções para os problemas gravíssimos que a gente enfrenta, que são problemas que vão demandar tempo de reflexão e aprofundamento. Se a gente não consegue nem se aprofundar, nem se deter num tema por muito tempo, a gente está lascado. Eu vou tentar ser sintético, porque naturalmente, como concentrar 5 séculos de comunicação. Até o século XV, no Ocidente, o registro da cultura em livros era manuscrito.
poucos mosteiros, copiavam à mão iluminuras. Um livro podia demorar de meses a anos para ser feito. Pouquíssimas pessoas teriam acesso, é o chamado livro-tesouro, o livro medieval. É um livro preso com corrente a uma estante. É um livro que ocupa muito espaço, é uma obra de arte única. Este livro significa um controle muito grande da cultura. Quando tem que ironizar o surgimento da imprensa no século XIX, a figura no Notre-Dame de Paris, ou seja, para nós, o Corcunda de Notre-Dame, o abade do mal, na verdade, o cônego, desculpe, do mal, que persegue a Esmeralda, a cigana, e protege ao mesmo tempo, oprime o Quasímodo, ele aponta para uma imprensa, a primeira em Paris no século XV, e diz, isto aqui, se Louis, tu errar, vai matar aquilo lá, e aponta para Notre Dame. Notre Dame está sendo reformada no século XV, já foi concluída, mas está sendo reformada. Então, sempre aquela ideia de que um sistema, sim, tinha razão, nosso vilão do Corcunda de Notre Dame, de dizer que aquela máquina iria acabar destruindo o controle exclusivo da igreja. Não é à toa que os historiadores dizem que a reforma só foi possível por causa da invenção da imprensa. A partir da invenção da imprensa, rapidez, customização. Surge o livro portátil. Eu levo o meu livro para a universidade. As universidades são do século XI, mas eu levo o meu livro para a universidade. Pouquíssimas pessoas ainda conseguem ler, menos gente consegue comprar um livro, mas os centros de impressão, Veneza, Antuérpia, centros de produção de papel como Castela, começam a se expandir. Eu levo o livro comigo. Todo o movimento de revolução tecnológica traz o dado que a Gabriela levantou. É uma personalização daquilo. Já foi uma grande revolução. Próximo grande passo vai levar séculos. É a invenção do telégrafo no século XIX. E, por fim, o telégrafo sem fio, que é outro grande passo. Um cabo submarino. Os cabos submarinos são estendidos entre a América, por exemplo, e a Europa em enormes extensões. Por fim, as transmissões que vão superar o evento real. Pela primeira vez na década de 20, a revolução do rádio significa, na década de 1920, que pela primeira vez em Nova Jersey, uma luta de boxe, mais gente ouviu pela rádio do que assistiu à luta. Isso seria a norma, né? Qualquer show tem mais gente conectada fora do que assistindo lá Hoje dentro. em dia, então, que não tem só transmissão oficial, mas tem todo mundo que pode Exatamente. fazer live, né? Todo esse processo de customização, ou seja, adequação a cada indivíduo e a capacidade de transformar cada indivíduo em gestor do seu próprio tempo e gosto, ele foi crescendo rapidamente. Veja, a televisão, suas primeiras experiências são da década de 1920, sua popularização na década de 1950. O primeiro debate presidencial pela televisão nos Estados Unidos é 1960, ou seja, demora, né? Rádio continua até hoje como um grande veículo de comunicação, mas no momento em que surge o celular, ele fez um caminho revolucionário. Quanto mais eu individualizar a comunicação, maior será o sucesso. Haja vista que hoje nós temos óculos que fazem o papel de transmissão e recepção de dados. E aí vem o grande desafio do chamado vício no celular. Em primeiro lugar, o desafio é que, apesar de ser um processo muito interessante de difusão de comunicação e de dados, e fluxo de dados, nós temos o fato desafiador de que é um instrumento de controle extraordinário. Ou seja, é mais fácil controlar pessoas, cada um com o seu aparelho celular, do que se controlavam pessoas com a televisão na minha infância. Para quem tem a minha idade ou mais, deve se lembrar que a televisão não era o dia inteiro. Ela começava em determinado momento da manhã e se encerrava, às vezes às 11, meia-noite, mas não havia televisão 24 horas. Tínhamos 4 ou 5 canais. Toda a história da minha vida é expansão de canais. E hoje, com 80 canais, às vezes eu sinto que saudades da minha infância em que havia 4 canais e a gente mudava, e já depois da década de 70 com um controle remoto.
Eu acho que nunca tivemos um aparelho de controle tão além do sonho de 1984, que 1984 pressupunha teletelas, ou seja, televisões ali, tal como no livro que nós lemos no clube, o Fahrenheit, por exemplo, em que vê televisão, inclusive televisão universal, que você via em todas as telas, era quase que uma recomendação política e estatal, e não se podiam ler livros. Com isso, nós temos hoje mais sofisticada forma de controle dos indivíduos, gente. Eu desci de um Uber porque o trânsito estava muito pesado em uma rua de São Paulo, Gabriel Monteiro da Silva, e fui indo para o local do meu evento a pé. E em todos os carros, sem exceção, ao longo de 4 quarteirões, todos os motoristas, e parava o sinal, começavam a mandar aquelas mensagens fundamentais que mudam o planeta. Estou aqui, kkkk, me liga, olha esse meme. Todos estavam presos em um processo fascinante de hipnose, mesmerização, para usar uma expressão mais americana do que brasileira. Dr. Mesmer, que é um alemão do século XVIII, que hipnotizava pessoas, e absolutamente hipnotizadas pelos aparelhos. No elevador, todo mundo, gente. Na esteira, na bicicleta, em todos os lugares. E como eu brinco em palestra, estudos avançados de Oxford demonstram que é possível ir ao banheiro defecar sem celular. Os médicos já comprovaram que não é necessário conexão 5G para o seu intestino funcionar. Mas todo mundo, eu inclusive, não me excluo de nada do que eu estou dizendo, leva o celular para o banheiro. E os rótulos de shampoo perderam completamente a utilidade. Para mim tinham perdido a utilidade um pouquinho antes, mas de fato a questão de ler um rótulo de shampoo sentado no vaso sanitário agora é substituído por uma customização absoluta em que eu não tenho mais força para enfrentar. Sim. E como todo mundo já percebeu, basta eu dizer algo como centeio, ou pão de fermentação lenta, ou margarina versus manteiga, e de repente eu sou invadido por vídeos, estudos, textos e propaganda. É uma revolução. E já que o Karnal falou da popularização da TV na década de 50, vale a pena a gente dizer que o 1984, o livro do George Orwell, que fala do Big Brother, inclusive vocês conhecem um programa com esse nome, ele foi publicado em 1949, portanto contemporâneo, essa é uma distopia também, a preocupação com as telas, e o Fahrenheit 451 foi publicado em 1953. Então olha como eles são próximos também, uma distopia que curiosamente no Fahrenheit 451 fala da destruição dos livros, porque a gente precisa pensar em como a nossa forma de consumir determinados conteúdos, e a gente aqui não está falando contra o telefone, ou contra o streaming, ou contra a televisão, mas pensando mais num equilíbrio mesmo. Como esse comportamento compulsivo de consumo, ele pode prejudicar a nossa capacidade de nos dedicar a outras coisas e quais as consequências que isso tem. Então, a gente sabe que as principais redes sociais pelas quais a gente navega, vamos pensar em qual a mensagem que está embutida ali. Então, o que é o Instagram? É a gente mostrando fotos ou vídeos curtos, editados, que devem chamar a nossa atenção nos primeiros segundos, com uma legenda também curta. A gente tem uma limitação de caracteres, embora possa parecer um pouco mais longa, mas é ainda um texto curto. Portanto, o que mais importa é a imagem seguida de um texto muito curtinho. O Twitter, que a gente usou por muito tempo, e que agora mas não mais. Está enfrentando as suas dificuldades aqui no Brasil, textos extremamente curtos. Então, essa era a lógica. E textos extremamente curtos que geram reflexões, que geram respostas entusiasmadas. Quando eu vou começar a fazer os meus vídeos para o YouTube, não sei se com o Karnal foi a mesma coisa, mas eu recebo a recomendação de que os vídeos não poderiam superar os 15 minutos, porque isso seria um vídeo muito longo, e realmente, quando eu tinha vídeos mais longos, ainda que as pessoas demonstrassem algum tipo de interesse por aquele tópico, o vídeo tendia a ser menos visto. Quando a gente chega nos streamings e percebe que os episódios das séries, eles estão
diminuindo de 60 para 30 minutos, isso também quer nos dizer alguma coisa sobre a nossa capacidade de foco. E, consequentemente, se a gente não consegue passar muito tempo pensando sobre um assunto, a gente perde a possibilidade de, por exemplo, ler um livro. Então, não é à toa que no Fahrenheit 451 a gente tem a contraposição dessas duas formas de, aspas, obter conhecimento, porque eu acho que é possível, absolutamente possível, você obter conhecimento por meio da internet e da televisão, inclusive. Você tem a democratização do conhecimento. Nós dois produzimos aqui conteúdo em várias redes sociais, que eu tenho certeza absoluta que a gente concorda que são conteúdos de qualidade. O nosso Clube do Livro, ele acontece via redes sociais, não só porque é uma das plataformas nas quais a gente compartilha o conteúdo, mas também porque a gente fala dele a partir da nossa popularidade nas redes, mas é importante a gente pensar em como é que a gente mantém outras habilidades. Eu vejo muita gente falar, eu não gosto de ler. E aí eu falo, mas você não gosta ou você não consegue? Então, é uma coisa, é muito diferente. Uma coisa, e é absolutamente possível que o seu modo de aprender, aliás, é importante a gente saber sobre isso, porque tem impacto no foco, que é como a gente gosta de aprender. Para você funciona melhor o estímulo auditivo, o visual, você é uma pessoa que precisa falar sobre o assunto, é legal se conhecer nesse aspecto. Mas você precisa, até para entender quem é você, se proporcionar esse tipo de estímulo. Então, uma coisa é eu consigo, mas não gosto. Outra coisa é não consigo fazer isso. E aí a gente tem que pensar porque a gente precisa aprimorar essa nossa capacidade. E eu vejo um outro grande problema dessa dinâmica das redes, que é essa sensação de relevância que as redes nos trazem por essa sensação também de imprescindibilidade. Eu não posso deixar o meu celular de lado, porque parece que se eu ficar 15 minutos incomunicável, o mundo vai acabar e eu seria a única chance de salvar o mundo. Spoiler. Depois de um tempo, ninguém vai mais notar. Você não vai fazer diferença nenhuma. Não à toa, pessoas muito relevantes morrem, por exemplo, e o mundo continua girando. Eu lembro de uma vez que eu estava em São Francisco com meu irmão, fiz um vídeo, o vídeo viralizou. Ele falou, como que você consegue lidar com essa pressão do vídeo ter viralizado? Eu falo, Rafa, falei para ele, a gente precisa ter duas ideias contraditórias na cabeça. A primeira é da nossa absoluta relevância, ou seja, a gente precisa acreditar que a gente é capaz de organizar a nossa vida, de direcionar o nosso destino e de mudar o mundo, para a gente agir no nosso melhor. Ao mesmo tempo que a gente tem absoluta consciência da nossa insignificância. O meu vídeo viraliza hoje. E se eu morrer amanhã, para poucas pessoas eu vou fazer falta por mais de alguns dias. Gabriela, eu estava com um grupo viajando pelo deserto de Gobi, na Mongólia. Acampamos durante uma semana, tomando banho de lencinho, durante uma semana no deserto. Uma das pessoas se aproximava muito do guia que tinha uma transmissão via rádio, na época de uma internet via rádio, numa mochila pesada, e essa pessoa ficava sempre próximo para ver notícias. E eu disse, mas por quê? Eu disse, professor, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Se acontecer algo com eles, eu disse, você está no coração da Mongólia. Se acontecer algo com eles, você chegará talvez para a missa do 7º dia. Com sorte, se você for em disparada carreira, você vai pegar o voo para Beijing, de Beijing você vai esperar um voo para os Emirados Árabes, de lá você vai... Bem, e ela nem morava em São Paulo, não morava no interior do Brasil. O que significa isso? Existe o FOMO, esse medo de estar por fora, essa coisa de está ocorrendo algo socialmente, academicamente, e eu não estou por dentro. Mas existe uma fantasia de controle. A fantasia do celular é uma fantasia de controle. Se ao final do dia nós pudéssemos, e sempre que eu falar isto, eu estou me incluindo, se no final do dia nós pudéssemos pensar quais mensagens que eu enviei pelo WhatsApp, que domina tanto no Brasil e não é tão forte nem nos Estados Unidos nem na Europa, mas domina tanto aqui. Quais mensagens eram importantes e quais foram retransmissão de textos, de fotos ou de mensagens bobas, nós ficaríamos surpresos. Então eu acho que o celular, como ele está configurado hoje, e as redes sociais ligadas a ele,
elas têm 3 características. A primeira é a destruição de uma ideia longa e complexa representada pelo livro. Quando eu digo livro, pode ser lido inclusive no celular, no papel ou qualquer outra fonte. A segunda, além de destruir a capacidade de uma ideia que seja cheia de matizes e longa demanda, é destruir o foco. E a terceira é disfarçar um controle absoluto através de uma liberdade. Então é essa contradição que os celulares representam para nós. Eu tenho a sensação que eu, Leandro, posso fazer isso o tempo todo e graças a isso eu, Leandro, sou um ser livre, capaz de viajar por onde eu quiser. Quando eu sou um hamster numa gaiola, que tem uma rodinha, aquela figura, eu nunca tive hamster, mas aquela E ele estava rodinha. rolando a tela do celular, para quem só está Exatamente. escutando. Isso. Então, eu sou um hamster adestrado e esse adestramento significa que eu disfarcei como liberdade a mais sofisticada forma de controle que já houve na história sobre o meu pensamento, a minha navegação e assim por diante. E eu gostei da palavra, do termo que você usou, fantasia, porque eu tô lendo, não acabei ainda, um livro que chama Foco Roubado. E ele fala muito sobre essa nossa interação com os smartphones e as redes sociais, da perspectiva individual, mas também sistêmica. E ele está falando sobre como a gente tem uma ilusão de capacidade infinita, uma neurocapacidade mesmo, de que o nosso cérebro é capaz de funcionar como uma máquina, e ele vai falar, não é. Então, os profissionais têm nos alertado muito sobre isso, sobre a importância da gente descansar, sobre a importância de devagar, sobre a importância... eu ia até falar isso, que quando a gente pensa em leitura, a dinâmica das redes tem imposto uma lógica de leitura que é prejudicial também, que não tem aprofundamento, que não tem divagação, que não tem reflexão sobre o conteúdo lido. Pensa no final do ano, o que aparece? Quantos livros você leu? Pô, mas você pode ter lido mal muitos livros, você pode não ter aprendido nada muitos livros. Não à toa, lendo muitos livros, não à toa, no nosso clube, a gente faz uma lista de leitura super confortável, para que as pessoas possam ler, absorver, e a gente tem discussões posteriores e concomitantes à leitura do livro, justamente para ter esse momento de reflexão. E ele fala sobre como a gente fantasia a partir desse fluxo de informações constante e abundante. Então, em tese, a gente tem o mundo na palma da nossa mão, a gente consegue saber sobre todas as coisas, o Google abriu todas as portas, a gente tem todos os livros à nossa disposição. Mas a gente não tem curadoria. Então, você entra numa biblioteca, e o Karnal, que já frequentou muitas ao redor do mundo, sabe, é impossível, no espaço de uma vida, ler todos os livros que valem a pena ser lidos. Mas, se você tem bons tutores e mestres, você consegue fazer uma seleção de bons livros para você ler. E essa sensação, essa fantasia desse fluxo de informações faz com que a gente perca verdadeiramente a capacidade de processar essas informações. E ele dá o exemplo de uma coisa que ele fez na vida dele durante um período, que foi voltar a ler o jornal. E só. Vamos pensar o seguinte, vamos lá. Você não é jornalista. Esse não é o seu ganha-pão. Por que é que você precisa saber de todas as notícias do país enquanto elas acontecem? Por que é que você precisa saber o desenrolar de um caso à medida de cada fato novo? Já que nós temos jornalistas e jornais, qual é o prejuízo na vida do cidadão médio? De, em vez de você ficar acompanhando no Twitter, no Instagram, em todos os lugares, todo novo desenrolar, você acordar no dia seguinte, olha só, no dia seguinte, e ler um texto elaborado. Tudo o que aconteceu ontem. Ou seja, olha, vamos pensar, eu sei que é difícil, que é uma realidade distante, mas você passou o dia com a sua família e nos momentos em que esteve com a sua família, estava com a sua família. Você foi trabalhar. Enquanto você se dedicava ao seu trabalho, você de fato trabalhou, cumpriu uma tarefa por vez, com foco direcionado, deixou alguns momentos específicos para checar e-mail, outros momentos específicos para checar mensagem, porque afinal, se for algo muito urgente, as pessoas te encontrarão, via ligação ou pessoalmente. Foi para casa, jantou,
assistiu um programa ou leu um livro, desligou as telas, foi dormir cedo, teve uma boa noite de sono, no dia seguinte, no seu café da manhã, você lê as notícias. Realmente faz muita diferença você saber no momento que a coisa acontece. Você precisava ter ficado sabendo da cadeirada na hora, ou tudo bem se você souber no dia seguinte. Entende? Para que a gente precisa desse imediatismo? Por que a gente está tão enlouquecido achando que a gente precisa estar presente em todos os espaços e saber de todas as coisas no momento em que elas acontecem? E a gente não precisa. E isso é libertador, que é a história da insignificância. Você não precisa saber para e passo. Existe um quadro do século XIX de um autor que influenciou muito Van Gogh, chama-se Millet, um autor francês. E ele tem um quadro de um casal de camponeses, que é o final da tarde, o quadro se chama Ângelos, foi um dos mais populares quadros do século XIX. Um casal super simpático faz uma oração do Ângelos às 18 horas para encerrar os seus trabalhos. Ali nós temos uma cena antiga, a cena que vai ser analisada depois como quase que impossível hoje, de reunir aqui e agora consciência e corpo. Os dois estão naquela cena. Se você puder, procure Millet, M-I-L-L-E-T, Millet, Ângelos, e você vai ver um quadro que tinha na casa da minha avó, tinha em muitas casas, de um casal que está totalmente presente ali. Então, o que eu vou dar de exemplo, e é só um exemplo. Nós estamos em um estúdio nesse momento, eu e a Gabriela, ambos com os nossos celulares sobre a mesa. 3 pessoas nos veem na mesma sala, os 3 estão olhando os seus celulares. Na sala ao lado há 2 pessoas olhando os seus celulares. E na outra sala há uma pessoa conferindo o seu celular. Olhado de longe, isso é patológico. Nós estamos aqui gravando sobre vício em celulares com todas as pessoas imersas nos seus celulares. E nós, talvez com um pouco de raiva, a Gabriela, porque estando gravando e com câmeras e voz, não podemos estar o tempo todo nos nossos celulares. Entrou outra pessoa aqui, ó, com o celular também. E nós temos também pessoas arriscando a vida ao dirigir, porque estão nos celulares. Sabia que nesse livro Foco Roubado, os dados mostram que é como a atenção que você perde, o grau de atenção, é como se você tivesse embriagado. Eu li uma vez um estudo inglês que mostrava que, dependendo da quantidade de álcool, era melhor beber do que viajar com o celular. Absolutamente todos nós, sempre nos incluindo, temos essa característica. E nós não queremos quebrar isto. Porque isso significa que nós vamos ficar de fora, vamos perder o controle, não seremos as pessoas que saberemos exatamente nesse momento se lá ao norte de Goiânia está pegando fogo no Planalto Central. Não, e porque você não vai sabe se manifestar. Exatamente. Ainda. E vai pegar fogo em uma campina ao norte de Goiânia, e este incêndio eu não vou saber agora, nesse minuto. Bem, salvo quem está envolvido ali, porque naturalmente os incêndios são centrais para nós brasileiros e para qualquer pessoa do planeta nesse instante, mas é essa necessidade que vai resolver o quarto elemento, porque eu falei de falta de ideias complexas, falta de foco e sensação de liberdade. Eu quero introduzir um quarto elemento. Um dos dramas da humanidade é o tédio. Nós temos, todo mundo se acha ocupadíssimo. Aliás, quanto mais vagabunda a pessoa, mais ela está ocupadíssima. Eu comecei a aprender algumas coisas no início do século XXI, quando eu trabalhei para um homem muito importante, muito rico, um grande banqueiro, e eu descobri que quem tinha celulares era a equipe ao redor. Os celulares eram menos do que são hoje. Estou falando de 2004, 2006, eram menos do que são hoje. Mas quem tinha isso? E eu percebi que quanto mais baixa a postura da pessoa na hierarquia, mais ela tinha celulares, porque ela não podia deixar de responder. Quem manda, quem de fato tinha o poder, não acessava o celular. E mais, eu conheço algumas pessoas famosas que não têm celular e não usam o WhatsApp. Aliás, 3
pessoas que não usam Zap, pelo menos, né, que eu conheço. Yuval Harari, Cortella e o Caetano Veloso. Todos eles têm pessoas ao seu redor que usam ou companheiros, ou secretários, etc. É um gesto de poder enorme não Ai, precisar que sair com a delícia. carteira e nem o celular. É um gesto de poder enorme. Então, quando você tem 2 celulares, como eu já vi pessoas andando com 2, é sinal de que você está muito baixo. Você é um funcionário linha C, porque você não pode deixar de responder. Mas o mais importante, estamos felizes? Se estamos, não tem problema. Escolha o opiáceo que vai conduzi-lo ao apocalipse. Não tem problema, né? O mundo vai acabar mesmo. É o opiáceo que lhe deixa feliz, sem problema. Mas por experiência, e eu estou nesse processo hoje, deletei uma rede social que eu achava que estava me distraindo e estava acabando com uma característica que eu levei décadas para construir. Quando é que começou, aos 7 anos de idade, meu processo de foco? Quando eu passei a estudar piano. No início, durante os 2 primeiros anos, meia hora por dia. Depois passei a estudar 1 hora por dia. No último ano de piano, eu estava estudando 6 horas por dia, bem. E especialmente as obras de Bach, que você toca uma voz, a outra voz, junta 2 mãos, toca a terceira voz, é um processo de educação que eu não sei se eu conseguiria hoje com o celular e com dores nas costas, como eu tenho hoje, comparado com a infância. Mas todo esse processo de criar a capacidade de ficar lendo por horas, tocando piano por horas, estudando por muitas horas, eu estava perdendo, eu comecei a reagir. Uhum. Para dar uma outra pista para quem está nos ouvindo. Eu, Leandro, precisei, além de deletar redes, eu precisei criar o hábito de usar uma técnica que tem muitos anos, que é a técnica Pomodoro. Eu comprei o cronômetro na forma de tomate, daí Pomodoro, e passei a colocar 15 minutos, 5 de intervalo, 15, no meu caso, fui eu que 15, 5, 15, 5, 15, 15 de intervalo. Aí eu faço um espaço maior. A minha técnica, Pomodoro não é exatamente isso, mas ao botar 15 minutos com o celular em outra sala, Uhum. porque eu me conheço, é automático, eu vou ficar olhando. Eu agora, para quem está nos ouvindo, eu estou tirando da mesa e olhando. Posso falar? Para mim tem que ser em outra sala, dentro de uma gaveta e desligado. Olha, 3 Nossa, barreiras. gente, Porque já aconteceu, juro pra você, já isso é aconteceu. cocaína. Já aconteceu de eu abrir a gaveta e virar a tela pra mim. E aí ele tá desligado, então a última barreira me salva. Tem gente nos Estados Unidos que compra uma caixinha Sim. com um cronômetro que só abre depois do tempo que você colocou e tem aplicativo que não te deixa acessar Você determinados viu, lembra aplicativos. do filme que eles fazem essa cena de colocar dentro de uma caixa de acrílico da família, a É menina isso, vai lá e e quebra, quebra. quebra com uma chave inglesa, alguma coisa assim. Eu tive que reagir. Eu, Leandro, tenho 61 anos, fui educado para o foco, eu sou da área de humanas e de leitura, então eu entendo qualquer pessoa, especialmente um jovem. Porque Uhum. eu nasci, gente, eu nasci muito antes do celular. Eu nasci quando o telefone era para se exibir na escola. Eu tenho um número de telefone em casa e as pessoas invejavam a gente. A linha era um É um patrimônio. patrimônio. Inclusive, você alugava na bolsa do telefone. Então, eu que tenho todo este acervo de foco, precisei lutar. Imagina um jovem que já nasceu imerso na dopamina do celular. Sim. Então, eu entendo e é preciso esse esforço. Mas eu vou sugerir, eu vou ler aqui o que a gente está recebendo pelo celular. Sempre falando mal, o vício em celular. Veja este caso aqui que eu achei ótimo. Né? Ou nós vamos ler caixinha primeiro? Não Lê a tem, né? Tem. Tem? Tá no celular. Ah, Vamos ver. Eu já ia ler o pitaco. Aqui, deixa eu quer que eu ver. leia a caixinha? Começa, por Tá. favor. Eu já estava no pitaco. Desinstalo o Instagram durante a semana toda, instalo só no fim da sexta e durante o final de semana. É um recurso. Sim. As pessoas têm que saber o seguinte. Por exemplo, eu não tenho vício em doces, apesar de gostar. Mas eu posso ter chocolate em casa
e não ataco o chocolate. Mas se você é chocolatra e isso está desequilibrando sua dieta, não tenha. Não tenha em casa. Cada um tem que saber, sem se enganar, qual é o seu limite. Sim. Eu sou mais resistente ao chocolate do que ao celular, então eu tenho que ter mais medidas para o celular e não para o chocolate. Vamos lá, para outra. Ó, como não ficar em torno do celular quando até o trabalho o exige? Eu gostei do até o trabalho. Quando o trabalho exige, vamos manter assim? Gioconda, eu acho que o que você precisa pensar é, se o seu trabalho exige que você esteja no celular, o seu trabalho também exige, eu tenho certeza, produtividade. E a gente já viu que o multifunções, o multitasking, é uma mentira, porque a gente se torna menos produtivo. Então, o que você vai precisar fazer? Incorporar a técnica ou Pomodoro, ou a técnica do Karnal, para o seu dia a dia no trabalho. Significa que você não vai poder ler as mensagens no WhatsApp e respondê-las? Não significa, mas significa que você vai ter um período de foco para realizar a sua atividade e que nesse período do intervalo você pode, por exemplo, acessar o celular para responder as mensagens. Você pode dividir o acesso ao celular em alguns períodos, 2 durante a manhã, mais 3 durante a tarde, se a sua rotina durante a tarde for mais extensa. Depois, você pode deixar o celular de lado quando você não está trabalhando. Então, você não passa 24 horas do seu dia trabalhando. E a menos que você seja uma profissional que precisa estar de plantão ou sair numa emergência, você não precisa ter notificação no seu telefone. Você pode dormir com o telefone em outro quarto, você pode desligar as notificações que não são tão importantes, você pode seguir a dica da Ana Elizabeth e deixar aplicativos desinstalados durante a semana para você ser mais produtivo e se concentrar naqueles que têm relação com o seu trabalho. Eu tenho certeza que você consegue imaginar de que forma você pode estar disponível para o seu trabalho sem perder a sua produtividade, porque eu vou dar uma notícia para você. Você pode ser a pessoa mais disponível do mundo. Se você não for produtivo e eficiente, você não interessa para nenhuma corporação. Então, é preciso ser disponível, sim, mas é preciso ter claro quais são os critérios que tornam você uma pessoa indispensável, pelo menos você uma pessoa interessante. Eu me lembro de trabalhar como estagiária num escritório, Karnal, e toda vez que eu tinha que ir embora, porque eu falava, olha, já está muito tarde, eu estou extrapolando meu horário e amanhã eu tenho aula cedo, eu estudava de manhã. Uma vez o meu chefe disse para mim assim, se você continuar se recusando a virar à noite no escritório, você nunca vai ser uma profissional de sucesso. E eu disse para ele o seguinte, se você demora 10 horas para fazer um trabalho que eu faço em 6 horas, a eficiente sou eu. E pelo menos nesse primeiro período da minha vida, se eu não me formar na faculdade, porque eu deixei de assistir às aulas em virtude da sua exigência em relação ao meu estágio, eu tenho certeza absoluta que você não vai ficar me esperando fazer a faculdade por mais tempo, ou se eu não passar no AB, você não vai me esperar aqui sem a minha carteirinha, porque você vai atribuir a si mesmo a responsabilidade pelo meu fracasso. Então, agora eu vou priorizar o meu investimento para o futuro. A gente precisa ter claras as premissas. Então, muitas vezes, a gente oferece disponibilidade em detrimento da nossa produtividade. E, para mim, isso é um mau negócio. É péssimo. Não sei se todos conseguem ter no emprego essa clareza de dizer, por exemplo, essa glamorização do cansaço, essa glamorização de virar à noite. Que produtividade você vai extrair de alguém que tem que interpretar textos complexos de hermenêutica jurídica às 3 da manhã? Não. O que você vai conseguir com isso? É preciso pensar em uma vida mais próximo do que os dinamarqueses chamam de Hygge, que é o Hygge, o Hygge, que é esse segredo da felicidade dinamarquesa. Faz parte do processo da vida ter que trabalhar, precisamos trabalhar, mas na Dinamarca eles valorizam sair no meio para o fim da tarde para buscar criança na escola. E a Dinamarca não é um país nem pobre, nem improdutivo a esse respeito. Mas, acima de tudo, para não trabalhar em workaholic ou multitasking, vamos voltar a essa ideia que eu não sei, inclusive, que conselho dar a professores como aqui,
Uma professora diz: sou professora de ensino fundamental e recentemente me deparei com uma situação que não sei como lidar. Tenho um aluno muito inteligente e participativo, mas ultimamente percebi que ele está mais disperso, com dificuldade de concentração e às vezes até parece cansado demais para acompanhar as aulas. Depois de algumas conversas com ele, acabei descobrindo que os pais dele passam praticamente todo o tempo em casa grudados em telas, seja no celular, tablet ou TV. O problema é que está impactando a rotina do meu aluno. Ele me contou que muitas vezes não tem ninguém para ajudá-lo nas tarefas escolares e que acaba ficando sozinho a maior parte do tempo porque os pais estão ocupados nos seus dispositivos. Ele até disse, meio sem querer, que janta na frente da TV todos os dias e que a interação com os pais é mínima. Eu sei que não é meu papel interferir na vida pessoal dos alunos, mas estou preocupada com o bem-estar dele e com o impacto que isso pode ter no seu desenvolvimento. Não sei se devo falar com os pais sobre o que observei ou se devo buscar outra forma de ajudá-lo. Tenho medo de que ao abordar o assunto os pais se sintam ofendidos ou que a situação piore para o meu aluno. O que vocês fariam no meu lugar? Como posso ajudar sem parecer invasiva? Gabriela, mãe de Ava. Speak up. Ai. Olha, a preocupação dela que mais me sensibiliza é de piorar a situação para o aluno, porque muitas vezes as pessoas, quando são confrontadas com um problema delas, e porque a gente gosta muito de terceirizar a culpa pelas nossas ações, elas tendem a jogar a responsabilidade no mais frágil. Então eu penso que mesmo que ela não enderece isso que ela sabe, então não diga para os pais, olha, eu soube que vocês ficam no telefone o tempo inteiro, papapá. Só dela dizer que ela notou um prejuízo na atenção e na participação do aluno, que os pais joguem toda essa responsabilidade para ele. Então eu acho bastante delicado. Mas talvez oferecer o comentário na perspectiva de acolhimento, porque eu tenho, não diria dificuldade, mas eu procuro deliberadamente pensar de maneira a compreender o fenômeno. Eu disse, eu não acho que seja um problema individual, é um problema sistêmico. Acho que muita gente, a gente viu aqui nas caixinhas, as pessoas dizem, uso mais o telefone do que eu gostaria, me sinto mais preso do que eu gostaria, não faço um uso produtivo e não sei como sair disso. Imagino essas pessoas... Que essas pessoas não estejam se comportando dessa maneira de propósito para prejudicar a si mesmos e ao filho, mas que talvez estejam tão absorvidas por essa dinâmica que não conseguem se dar conta do prejuízo que estão causando na própria vida e na vida dessa criança. Então, talvez numa perspectiva de acolhimento, contar que a criança... que ela tem percebido problemas de atenção, de comprometimento, de participação, se tem alguma maneira que ela possa ajudar a criança, aos pais. Eu não sei como funciona essa escola no sentido de acolhimento da família também, porque eu acho que existe uma função importante da escola nesse acolhimento da família. A gente está falando em vício em celular e as pessoas hoje em dia já tratam, em alguns casos, o celular como um vício mesmo, e eu penso que o meu trabalho no mestrado, por exemplo, que eu fiz com usuários de droga, eu frequentei muitos grupos de acolhimento e os grupos de acolhimento para os usuários têm grupos específicos de acolhimento para a família, porque entendem que é um problema mais amplo e que essas pessoas também precisam ser acolhidas e ajudadas. Mas é um fenômeno interessante, Carnal. Eu me lembro uma vez de presenciar uma situação de os pais brigando com uma criança porque ela ficava no videogame. O videogame do celular, porque não vai, uma briga num restaurante. Aí tiraram o celular do menino. A irmã mais nova, uma bebezinha, com o celular para não fazer bagunça enquanto eles comiam, os dois pais no celular e a criança sozinha na mesa. Ou seja, o celular, ele é uma opção extremamente tentadora. Tem um mundo na palma da sua mão. Tem o filme que você quiser, o desenho que você quiser, a música que você quiser, o aplicativo de mensagem que você quiser, o sistema de rolagem infinita. A rede social não começou com o sistema de rolagem infinita. Lembrem que a gente tinha que pular a página, clicar. E todo atrito, toda dificuldade, ela gera um momento de reflexão. Então, quando você fala da TV e do controle remoto, por que o controle remoto foi uma super mudança? Porque você não precisava mais levantar para trocar de canal. É muito mais fácil comer o próximo chocolate se ele está junto com você no sofá. Se você precisa levantar para buscar na cozinha, ou se você precisa sair de casa para comprar no mercado, isso é gerar atrito e isso ajuda na dissuasão do comportamento. Aliás, se vocês quiserem falar sobre
persuasão enfim, e incentivo de comportamento, a gente pode fazer isso. Não é à toa que as empresas criaram o compre com um clique. As pessoas estão estudando o nosso comportamento. Então, se você tem o mundo inteiro na sua mão, fica muito mais difícil você não ceder àquela tentação. E por isso a gente precisa apresentar para essas crianças outras alternativas sedutoras. Uma brincadeira, uma conversa, um desenho, um livro, uma história. Brincar ao ar livre, ir para um parque, fazer um passeio, assistir a uma peça de teatro. O que não dá, eu lembro da minha prima até falando, as crianças passam o dia inteiro no videogame. Era videogame. E eu falei para ela, mas qual a alternativa? Ela falou, vocês podiam pegar um livro para ler. Duas crianças, uma de 10 e uma de 8. Falei, não funciona assim, tem que ler junto. Guerra e paz, para dar bastante tempo para a criança poder ler. Então, eu acho que tem que ter um acolhimento dos pais. Eu sei que, eu sempre falo isso, a minha filha é uma criança que não vê telas, mas é uma criança, eu sou uma mãe com uma rede de apoio imensa, profissional e pessoal, então eu posso me dar ao luxo de garantir para minha filha isso. Eu sei que muitas mães que não têm condição veem na tela sua única ajuda, a única possibilidade de tomar um banho, de almoçar em paz, de ter 5 minutos de silêncio para não surtar. Eu compreendo, mas a gente sabe que é prejudicial, então precisa limitar o máximo possível, porque muitas vezes um ganho agora, eu dou a tela para minha criança e essa criança fica quieta agora, pode significar um prejuízo cognitivo no longo prazo e eu terei que lidar com esse prejuízo cognitivo. Então é mais ou menos a mesma coisa de uma má alimentação hoje pode não produzir resultados hoje, mas os resultados virão. Lembrando que já na década de 80 se usava a expressão babá eletrônica para televisão e já havia detratores da televisão. A Finlândia, pioneira em inovação educacional, passou a alfabetizar crianças em telas. A Finlândia, a partir há 2 anos já, passou a retroceder. O ensino fundamental finlandês, quase todo hoje, voltou ao caderno, lápis e a caneta por causa de motricidade fina, principalmente porque viram um declínio de quociente de inteligência. Dando um conselho, eu não sei mais dar aula para jovens que precisam ver o celular a cada 30 segundos, mas eu chamaria os pais e dissesse, notei o declínio, notei a queda, ele talvez esteja vendo muita tela, pai, não? E aí é a chance de conversar. Não dá para ser impositivo, não dizer eu sei como criar seu filho, isso é arrogante, ninguém sabe, nem os pais, nem você, professor, ninguém sabe como educar uma criança, mas eu posso dizer, eu estou preocupado, o que a gente pode fazer? Então, são possíveis. E a escola hoje vai ter que juntar a seus deveres esse tipo de dever. Através de cursos e palestras, mostrar os riscos de uma educação terceirizada para as telas. E isto é muito importante para nós. Temos mais alguma coisa? Nossa, gente, parece que a desocupação da UERJ tem confusão, bomba de efeito moral e deputado e estudantes presos. Nós podemos pegar o avião agora e ir para a UERJ, né? Subsidiária brasileira de empresa de bet entra em negociação milionária. Nossa, e o que você está investindo no mercado? Não, e o Thiago Silva não tem contusão grave, mas deve ser poupado do clássico no Brasileirão. Eu preciso agora botar no Google para ver o Thiago Silva. Não, você publicou sobre o Thiago Silva? Não, mas eu preciso dar a minha opinião, porque se não der a minha opinião, o Thiago Silva nunca vai saber o que eu penso. Como assim você não sabe quem é o Thiago Silva? Este foi agora Platitudes com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Larga esse celular. Vamos comparar nosso tempo de uso? Bota aí. Qual é o meu tempo de uso? Não, você não sabe fazer? Bota aí na busca, tempo de uso. Aqui, ó. Do Google? Não, daqui. No meio? Desbloqueia aí. Tempo de uso. Não é no Google, é no telefone. Mas você tá sempre no celular. Você vai me falar isso? É viciado no TikTok. Mas eu tô em tratamento, eu deletei. Carnal, pelo amor de Deus, eu só tava olhando um negócio aqui que parece que teve uma polêmica. Não é todo dia que a gente tem uma polêmica, né? Aonde? Na política? Todo dia. Todo dia. Olha, eu poderia ficar, porque eu sou muito responsável. Vai eu cagar, sou muito dedicado. Já fui todo dia de manhã. Ufa. Mas agora, diz aqui. Mais 42% nos últimos 7 dias. Deixa eu ver se você... 37, também menos. Não, o seu é menos. Então isso significa que a semana passada você estava mais que eu, porque eu aumentei 42% nos últimos 7 dias e você diminuiu. Sim, mas se você diminuiu da semana passada, João,
É porque semana passada tava Meu nome mais é alto. Leandro, você perdeu tanto foco. Semana passada tava mais alto. Então Você nós que vive no decidimos celular. que o Karnal é viciado e eu não. Ah, exatamente.